Bem, este nosso segundo passo, nós falaremos um pouco sobre a pneumatologia joanina, como que vem apresentada a ação do Espírito Santo no quarto evangelho, a pneumatologia. Primeiro, a pneumatologia é inseparável da cristologia. Portanto, para compreender o movimento da pneumatologia do quarto evangelho como chave de leitura, eu acho que 3 elementos são chave para a compreensão. Primeiro, o retorno de Jesus ao Pai. A vinda do Espírito Santo está ligada ao retorno de Jesus, o revelador, ao Pai. Depois, retornando Jesus ao Pai, o envio do Espírito Santo. E, com o envio do Espírito Santo, a gente poderia pedagogicamente falar aqui tecnicamente a gente chama de 5 logia sobre o Espírito Santo. São 5 palavras chaves para compreender a função ou a missão do Espírito Santo. Tá? Então, nós começaremos falando um pouco sobre este retorno ao Pai. E para compreender este retorno ao Pai, a gente precisa levar em consideração a importância que tem para a estrutura do quarto evangelho a expressão rehora, que significa a hora de Jesus em grego, a expressão grega rehora, que aparece como um elemento também estruturante no quarto evangelho em lugares, em posições específicas e estratégicas no quarto evangelho. Portanto, a hora, o retorno ao Pai e o envio do Espírito Santo. Então, todo o Evangelho de João é dividido praticamente em 2 partes, se a gente fosse olhar assim, a partir deste elemento estruturante chamado rehora, tá? Que é essa misteriosa hora de Jesus no quarto Evangelho. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, esta hora ainda não é chegada. Tem lá no capítulo 2, 4, no evento de Caná da Galileia, depois capítulo 7 e capítulo 8, que faz menção a esta hora que ainda não é chegada, enquanto Jesus está em Jerusalém. E depois do capítulo 12 em diante, quando esta hora finalmente é chegada. Tá? Então, a partir deste elemento estruturante, rehora, a gente pode estruturar o Evangelho de João em 2 partes. 1 a 11, a hora ainda não é chegada, e depois de 12 seguintes, onde esta hora já é chegada. Tá? É a hora pela qual Jesus é vindo. Tá? Jesus veio justamente para esta hora, e que compreende indivisivelmente a paixão, a morte de cruz, a glorificação e o seu retorno ao Pai. Então, quando falamos da hora de Jesus, de que nós estamos falando? Ou o que compreende esta hora que o Evangelho de João está falando? Então, de forma indivisível, esta hora contempla paixão, morte de cruz, glorificação e o retorno ao Pai. Ok? Então, a hora em que Jesus é elevado na cruz é também a hora em que ele é elevado à glória. As 2 coisas são inseparáveis. A hora em que se reencontra a sua glória, que sempre houve junto do Pai, enquanto palavra pré-existente, antes que ele viesse e se encarnasse no mundo. Então, esta é a hora de Jesus. Então, essa hora de Jesus coincide com o envio do Espírito Santo, isto é, realizada ou completada a missão de Jesus aqui na Terra, enquanto o revelador do Pai, agora ele retorna ao Pai, no seu domicílio natural, por assim dizer, e essa partida de Jesus não deixa órfão os seus discípulos. É o que diz lá o capítulo 14, versículo 18. 14, 18. Não vos deixarei órfãos,
eu virei a vós. Okay? Então, Jesus retorna ao Pai, mas não deixa os seus discípulos órfãos. Por quê? Porque na glorificação, na sua glorificação, Jesus se torna, então, o dispensador do Espírito Santo. Okay? Então, no momento da sua glorificação, ou na sua glorificação, ele se torna o dispensador do Espírito Santo. Se a gente observa a narrativa até o capítulo 11, como eu disse, o momento ou a hora ainda não havia chegado. Basta a gente saber, por exemplo, ali no capítulo 7, na festa das tendas, esta hora ainda não era chegada. Lá no capítulo 7, versículo 39. 7:39. Ele falava do Espírito que devia receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então, quando Jesus é glorificado, ele se torna o dispensador do Espírito Santo. Mas, a partir da hora, a hora de Jesus, na hora em que o seu lado é aberto e do seu lado saem sangue e água, então este é a hora, ou esta é a hora de Jesus, na qual os discípulos agora recebem o Espírito Santo. Então, o Espírito é doado aos seus discípulos. Então, a água e o sangue, sobretudo, é interpretado tanto na dimensão do Espírito e também interpretado na dimensão sacramental. Então, da glória do Pai, esse envia, ou Jesus envia, o seu Espírito de verdade aos seus discípulos. Portanto, este movimento, é claro, Jesus desce como revelador do Pai, enquanto ele está na sua missão terrena, o Espírito ainda não é doado aos seus discípulos, mas a partir do momento que chega a sua hora, e a sua hora compreende todo este mistério da sua paixão, morte e ressurreição, a sua glorificação, e quando ele é glorificado, então ele se torna o dispensador do Espírito Santo. Okay? Então, quais são as 5 palavras que descrevem a missão do Espírito enviado por Jesus? Se a gente olha ali o discurso de despedida de Jesus, a partir do capítulo 14, nós encontramos ali 5 verbos que descrevem basicamente qual é a função e qual é a missão do Espírito Santo. 14:26. Capítulo 14, versículo 26 diz o seguinte: Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Ok? Portanto, aqui nós temos 2 verbos a serem sublinhados. Primeiro, ensinar e depois recordar. Ele vos ensinará e vos recordará tudo o que eu vos disse. Depois, no capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Portanto, aqui, mais um verbo, anunciar. Ok? Portanto, ele anunciará. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na plena verdade e não falará de si mesmo, mas dirá ou anunciará as coisas futuras do que tiver ouvido. Então, esta é a missão de Jesus. Também aqui, neste versículo 13, aparece um outro verbo, além do anunciar, que é o verbo guiar. Portanto, nós já temos 4 verbos que apresentam ou sublinham a missão ou a função do Espírito Santo: ensinar, recordar, anunciar e
guiar. E lá no capítulo 15, 26, diz o seguinte, 15, 26, quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. Portanto, mais um verbo que qualifica a missão do Espírito Santo, testemunhar. Portanto, quais são as 5 palavras ou as 5 logia do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo, que revelam a missão do Espírito Santo? Ensinar, recordar, anunciar, testemunhar e guiar. Estes verbos ilustram qual é a função, qual é a missão do Espírito Santo. Primeira coisa interessante que a gente nota aqui, a partir desta descrição da função do Espírito Santo, é aquela de que se fala não de uma verdade nova. O Espírito da verdade aqui não está se referindo a uma verdade nova. Mas qual é essa verdade? Essa verdade é a mesma verdade de Jesus, tanto que lá diz que ele não falará por si só. Capítulo 16, versículo 13, que nós terminamos de ouvir. Olha só, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ok? Então, esta verdade é a verdade de Jesus. E nós já falamos que essa verdade de Jesus não é a verdade filosófica, mas é a sua própria revelação. Ele como revelador do Pai. Ok? Então, o Espírito tem essa missão de recordar tudo o que Jesus havia dito. Então, ele tomará daquilo que é próprio de Jesus e anunciará aos discípulos. Portanto, há uma ligação inseparável da missão do Espírito com a missão de Jesus enquanto revelador do Pai. Então, o Espírito se torna, deste modo, a voz do Cristo glorificado na igreja pós-pascual. Então, veja que o Evangelho faz isso de modo com uma maestria muito grande, né? Jesus, a palavra pré-existente, que recebe uma missão, se encarna, realiza a sua missão de revelador do Pai, com reações diferentes, de acolhimento e de incompreensão e até mesmo de recusa, assumindo a sua cruz, onde tem a sua revelação, a sua ressurreição e depois a sua glorificação, quando ele volta para junto do Pai. Voltando para junto do Pai, ele envia o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo continua sendo a voz do Cristo agora glorificado, de novo junto do Pai, que é o seu domicílio natural, e este Espírito é que vai ser a voz de Cristo na igreja pós-pascal. Então, a lógica do Evangelho é muito clara nesse sentido. Por isso, a missão de Jesus como revelador é inseparável da missão do Paráclito, porque a missão do Paráclito é uma continuação da missão do revelador do Pai. Ok? Portanto, o Espírito Santo é como se fosse essa ideia de repropor a inteira revelação já feita pelo Filho Jesus, ou pelo Logos pré-existente. Então, por isso que é apresentado como Espírito da Verdade. Aletheia, recordando que verdade é justamente a revelação apresentada por Jesus. Então, do seu ministério histórico, este é o ministério histórico desta palavra que se fez carne, este ministério realizado por meio de sinais, por meio de discursos, por meio de diálogos com pessoas ou personagens singulares, a sua revelação terrena até a cruz e a sua elevação, na sua glorificação. Então, este ministério histórico de Jesus é atualizado pela ação do Espírito Paráclito. Então, se Jesus é o revelador, o Espírito é o quê? Se a gente olha estas 5 logias, então podemos dizer que o Espírito é o mestre, o didáscalos. Por que ele é o didáscalos, o mestre? Porque ele é aquele que vai ensinar,
que vai recordar, que vai guiar e que vai dar testemunho de toda a revelação. Por isso, ele é o Espírito da verdade. Então, repito, se Jesus é o revelador, o Espírito é o mestre, didáscalos. Por quê? Porque a sua missão é ensinar, recordar, guiar, testemunhar toda a revelação já apresentada por Jesus. Entendido? Por isso que lá no início, no capítulo 2, lá no versículo 22, se diz que somente depois da ressurreição que os discípulos vão recordar a afirmação de Jesus sobre o novo templo e vão acreditar. 2:22. Olha só o que diz. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Entendem a função de didáscalos do Espírito Santo? Por quê? Porque é ele quem recorda e é ele quem permite que os discípulos compreendam tudo aquilo que Jesus realizou no seu ministério histórico. Ou, se a gente olha lá no capítulo 12, versículo 16, 16, diz o seguinte: os discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito e que tinham sido realizadas. Portanto, é com a glorificação que Jesus se torna o dispensador do Paráclito e é isso que permite que os discípulos recordem e creiam. Então, esta é a função do Espírito Santo. Recordando, os discípulos compreendem o significado de tudo aquilo que Jesus realizou. É por isso que o Evangelho de João é chamado de o Evangelho espiritual. Tá? Se com o envio do Espírito, Jesus se torna os discípulos, ou Jesus torna os seus discípulos espirituais, então é possível a plena compreensão, seja dos sinais realizados por ele, sejam dos discursos de revelação que ele fez e até mesmo da sua paixão e da sua morte na cruz. É somente este Espírito que torna os discípulos de Jesus, nesse nível espiritual, capazes de compreender os sinais que ele realizou, as palavras que ele disse sobre a revelação do Pai e até mesmo o evento da sua paixão e morte de cruz. É o envio do Espírito que torna os discípulos capazes de compreender tudo isso. Portanto, é o discípulo que torna possível superar essa desproporção entre esses planos de compreensão, o plano terreno ou o plano material e o plano espiritual. Sem esta função do Espírito Santo, os discípulos não chegariam a esse plano de compreensão da dimensão espiritual de todos os sinais, de todas as palavras de revelação realizadas por Jesus. Tá bom? É nesse sentido que é possível acolher essa definição de que o quarto evangelho é o evangelho espiritual. Essa definição ela foi feita por Clemente de Alessandria, o evangelho de João como o evangelho espiritual. Antes de tudo, o evangelho de João é espiritual ou é definido como evangelho espiritual porque o próprio evangelista, isto é, o próprio escritor, ele escreveu este evangelho sobre o revelador justamente porque ele estava nessa dimensão ou guiado pelo Espírito. Então, o próprio autor é um autor espiritual no sentido de que se abre para esse Espírito. Caso contrário, ele não conseguiria ou não teria escrito o Evangelho como nós o temos hoje. E depois, para ter uma leitura frutuosa deste Evangelho, se supõe que também os leitores leiam este texto enquanto leitores espirituais. Caso contrário, também não se colhe o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido teológico deste texto. Ok? Então,
de forma sintética, sobre a dimensão pneumatológica presente no quarto evangelho, é isso. Podemos dizer que há uma ligação direta com a cristologia. Por quê? Porque com o retorno de Jesus, a palavra pré-existente, que agora retorna ao seu domicílio natural, junto ao Pai, ele se torna, neste momento da sua glória, o dispensador do Espírito. Portanto, ele envia o Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo no quarto evangelho? Podemos, de forma pedagógica, descrever que a função do Espírito Santo no quarto evangelho é descrita por estas 5 logia, isto é, as 5 palavras ou 5 verbos que descrevem a ação do Espírito Santo: ensinar, recordar, anunciar, testemunhar e guiar toda a verdade. É importante sempre insistir que o Espírito é apresentado como Espírito da verdade, mas ele não apresenta uma verdade nova. Por quê? Porque ele não fala por si mesmo. Portanto, continua sendo a mesma verdade, que é o próprio Jesus, a revelação do Pai. Então, não se trata aqui de uma verdade teórica, mas desta verdade que é a própria revelação e se identifica com o próprio Jesus. Aliás, o próprio Evangelho diz isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito não fala por si mesmo, mas ele fala daquilo que ouviu e daquilo que testemunhou. Por isso, agora, ele tem a missão de recordar, de ensinar, guiar, testemunhar os discípulos na sua missão terrena. Jesus vai para junto do Pai, mas o Espírito continua sendo a sua voz para os discípulos agora na igreja pós-pascal. Aliás, é somente assim que a gente vai entender também a missão da igreja hoje. Nós estamos separados do ministério histórico de Jesus há mais de 2000 anos, mas o que possibilita que a voz de Jesus continue sendo presente ainda no hoje da nossa história? Justamente a missão do Espírito como didáscalos, que sempre nos ensina, sempre nos recorda e sempre anuncia, testemunha e nos guia em toda a verdade, que é a própria revelação do Pai. Portanto, o Espírito continua sendo a voz de Jesus na história da Igreja pós-pascal. Esta é a perspectiva pneumatológica apresentada no quarto Evangelho de forma sintética. Tá bom? Então, no nosso próximo passo, nós falaremos um pouco da soteriologia joanina.